Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando a nossa segunda live. Hoje com a participação especial da doutora Maria Emília. Vamos falar sobre autoestima e saúde feminina. Todo mundo que estiver entrando, vai mandando a live, vai convidando os amigos, as amigas para participar, para a gente bater um papo. Doutora Maria Emília, minha convidada de hoje, e eu quero todo mundo na live participando, fazendo perguntas, e vamos entender como a autoestima está relacionada com a saúde feminina, com a saúde ginecológica. Oi, Kátia, oi, Camila, boa noite. Oi, Ju, boa noite. Eu vou colocar a minha convidada na live, doutora Maria Emília, médica ginecologista, e ela vai trazer as informações, nós vamos bater um papo e vamos entender como a autoestima e a saúde feminina estão relacionadas. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Ju. Oi, Kátia. Oi, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, Oi, doutora? tudo certo. Minha convidada de hoje é a doutora Maria Emília, médica ginecologista obstetra, e ela tem mais um monte de especialização que eu vou pedir para ela se apresentar e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Eu convidei a doutora Maria Emília porque ainda hoje, em pleno século XXI, falar sobre saúde feminina é um tabu. As mulheres, elas sentem um certo constrangimento em falarem sobre a sua saúde, em buscar uma ajuda, em buscar entender o funcionamento do seu corpo. Então, eu convidei a doutora Maria Emília, que além de linda, é uma excelente médica, para que a gente possa conversar e trazer bastante informação para vocês. Então, doutora, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas e eu quero ver muitos coraçõezinhos subindo aqui, gente. Então, Joyce, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou médica ginecologista e obstetra. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois, eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Fêmea, em Porto Alegre. Depois, eu fiz uroginecologia, que é uma especialidade voltada para o tratamento de incontinência urinária e prolapso genital no Pérola Byton. Eu fiz uma outra especialização em patologia do trato genital inferior, que é uma especialidade voltada para o tratamento do HPV, que é a colposcopia e toda essa investigação e tratamento dessas lesões. E na Unifesp, depois eu fiz endoscopia ginecológica, que é uma outra especialidade ginecológica voltada para as doenças do útero. Então, um tratamento através da esteroscopia, que é minimamente invasivo. Então, foi isso a minha formação. Perfeito, e que formação, né? Para a gente começar a conversar, né? Para que a gente consiga começar o nosso bate-papo. Como que você acha que hoje a saúde feminina, a saúde ginecológica, ela interfere na autoestima da mulher? Então, assim, uma pessoa que, independente dela ser mulher ou homem, ela não tá saudável, se ela não tá saudável, ela não acaba não estando bem com isso mesmo. Então, isso é a importância de ter um acompanhamento, uma rotina ginecológica e tá com a sua saúde em dia, porque para tudo a gente precisa de saúde, para trabalhar, para se relacionar, para conviver na sociedade, conviver em família e produzir. Tudo a gente precisa primeiro estar saudável. E a saúde é uma palavra muito ampla, porque envolve não só a saúde física, como a saúde mental, né? Então, isso é uma palavra ampla, envolve estar bem fisicamente, emocionalmente, e tudo é um conjunto, né? Sim.
E quando a gente fala em saúde, é isso mesmo que você falou, né? É um conjunto físico, mental, emocional e tudo ele impacta, né? E uma das perguntas que mais me foram feitas, né, quando eu disse que traria uma ginecologista para que a gente pudesse bater um papo, para que as pessoas pudessem conversar, para que as pessoas pudessem tirar as suas dúvidas, uma das perguntas que mais foram feitas é por que muitas mulheres elas sentem vergonha de procurarem ou de irem frequentemente, anualmente, no seu ginecologista, no seu médico ginecologista. Uma porque tem que se despir, né? Faz parte do exame ginecológico, então eu avaliar a mama, avaliar a região genital, e ainda tem muitos tabus que envolvem tanto as mamas quanto a região genital, então isso já acaba gerando uma resistência, né? Outra, tem mulheres que elas sentem vergonha do próprio corpo. Na realidade, o médico ele tá ali para te ajudar a melhorar a tua saúde, não para fazer uma avaliação a estética, né, do corpo da mulher. Então, esses são os dois principais motivos que eu vejo para essa resistência em procurar o médico e, enfim, ir todo ano lá fazer o exame ginecológico. Você disse que é especialista em prolapso genital. O que é isso? Isso. Então, o prolapso genital, ele é uma hérnia dos órgãos pélvicos. É o útero, intestino, bexiga, que acaba saindo através da vagina. Ele pode, dependendo do grau, ele pode sair totalmente, se exteriorizar totalmente pela vagina, ou, dependendo do grau, ele pode sair parcialmente. Então, isso é o que a gente chama de prolapso genital. As pacientes costumam chamar de bola na vagina. Estou sentindo uma bola na minha vagina. Entendi. Isso só se resolve com cirurgia? E dependendo do grau. Nos graus iniciais, a fisioterapia já consegue aliviar os sintomas. Se é o grau, a gente divide em 4 graus. O grau 1 e grau 2 não necessita de cirurgia. E o grau 3 e grau 4, sim. Nas mulheres que não podem se submeter à cirurgia porque tem alguma condição de saúde que impede que elas possam operar, por exemplo, uma cardiopatia, ou ela não está no momento que ela não consegue fazer o repouso adequado do pós-operatório, a gente pode utilizar o pessário vaginal, que é tipo uma argola que coloca dentro da vagina para fazer esse reposicionamento do órgão que está deslocado. Entendi. E quando se trata de incontinência urinária, como que isso impacta na autoestima da mulher? Então, tanto o prolapso quanto a incontinência tem um impacto muito grande. O prolapso, porque ele acaba prejudicando a autoimagem da mulher, que começa a sair uma bola da vagina. Então, isso impacta na autoimagem, isso começa a atrapalhar para ter relação sexual, até para a mulher sentar, muitas vezes até para caminhar, isso, dependendo do grau de prolapso, pode atrapalhar também. Sem contar que pode aumentar a frequência urinária. Então, ter uma bola na vagina já tem um impacto muito ruim para a autoestima. Então, o tratamento acaba melhorando não só todos os sintomas, mas tendo essa influência também na autoestima. A incontinência urinária é a mesma coisa. Tanto que tem muitas pessoas que têm uma resistência para procurar ajuda porque perder urina é feio, né? Assim, ninguém quer dizer que eu perco urina. Então, de repente eu passo uma vergonha, tô aqui molhada de urina na rua. Então, às vezes, dependendo do grau de incontinência, é comum as pessoas falarem assim: olha, eu penso aonde eu vou, porque se não tiver banheiro perto, eu já nem vou, entendeu? Ou Uhum. então isso tem um impacto muito ruim na autoestima, porque tem mulheres que deixam de sair de casa por causa disso, ou deixam de ter relação sexual porque perde urina durante a relação sexual. Então, também é uma condição que, quando tratada, não melhora só os sintomas, como acaba melhorando a autoestima da mulher. Não tô com cheiro de xixi. Então, tem tudo isso envolvido. O que causa incontinência urinária?
Então, depende do tipo da incontinência. Existem vários tipos de incontinência urinária. Os dois mais comuns é a incontinência de esforço, que é a perda de urina aos esforços, que se fala em vários mecanismos. Um deles é a hipermobilidade da uretra, seria uma uretra hipermóvel, e um esfíncter, que a uretra, que é aquele canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, ele é como se fosse um esfíncter, porque ele tranca, né? Para não deixar fazer o xixi. Ele é deficiente. Então, isso é incontinência urinária de esforço. O esfíncter está deficiente e por isso que perde. E existe a incontinência urinária de urgência, que é aquela coisa de estar toda hora com vontade de fazer xixi, de levantar de noite para fazer xixi, de perder a urina e não sentir que está perdendo. Isso acontece por uma contração aumentada do músculo da bexiga. A gente chama de contrações involuntárias do músculo detrusor. Então, esse músculo contrai mais vezes do que deveria contrair. Então, mesmo com quantidades pequenas de urina, a mulher já está com vontade de urinar. E isso é incontinência de urgência. Existem outros tipos, mas que são menos comuns, que nem a bexiga neurogênica, que é porque o músculo acaba não perdendo a sensibilidade, daí acontece que a bexiga enche muitas vezes, enche 1 litro e daí perde urina por transbordamento, mas são menos frequentes do que esses dois mais comuns. Eu imagino que a incontinência urinária ela causa um desconforto tanto na mulher quanto no homem. Aqui, particularmente, a minha linguagem ela é sempre mais voltada para o público feminino por ser o meu público maior. Né? Então, Sim. eu tenho um contato maior com o público feminino, por ser a minha área de trabalho. Mas eu imagino que tanto na mulher quanto no homem isso é extremamente desconfortável. Elas sentem vergonha de falarem na primeira consulta, no primeiro momento, que elas estão tendo essa perda urinária? Então, isso é comum. Eu escuto mulheres assim: olha, eu demorei muito para procurar ajuda porque eu tinha vergonha de falar que eu perdi urina, entendeu? Então, isso acontece, de ter vergonha de contar que perde urina. E tem, inclusive, pessoas que acham que é normal. Ah, eu tô perdendo urina, mas eu não procurei ajuda porque eu achei que era normal com o passar da idade, ou era normal na gestação, porque tem mulheres que perdem urina durante a gestação, ou era normal depois por causa que eu tive um parto, e não é normal perder urina, né? Então, e inclusive causa um impacto muito grande na autoestima de modo geral, não só na saúde. Ju, um beijo para você. A Juliana ela pergunta sobre ter infecção de urina frequente. A pessoa pode confundir uma infecção urinária com perda urinária? Sim, infecção. Às vezes o único sintoma que uma infecção urinária pode ter é justamente perda de urina. Por isso que quando a mulher chega com essa queixa, a primeira coisa que a gente faz é pedir um exame de urina, uma urocultura, para descartar que seja infecção urinária, né? E daí existe tratamento para infecção urinária recorrente, tá? Tem que ver qual é a causa. Tem muitas mulheres, ele está relacionado à relação sexual. Quando ela tem relação, ela tem infecção urinária. E daí o que a gente faz se começa a ter mais do que 2 infecções em 6 meses ou mais do que 3 em 1 ano, a gente faz uma profilaxia, que é fazer um tratamento para evitar que tenham essas infecções. Já quando é na menopausa, ela está relacionada mais com a atrofia, com a falta dos hormônios da mulher, e isso pode causar infecções urinárias recorrentes. Mas sim, respondendo a pergunta dela, a infecção urinária pode se manifestar como uma perda de urina. Somente isso. E qual seria assim, um sintoma, além de estar perdendo dessa perda urinária, para que a pessoa procurasse ajuda para entender se é uma incontinência urinária ou não? Porque, como você disse, algumas pessoas acham que é normal. Qual seria o sinal de alerta para a pessoa falar assim, não, isso não é normal? Então, qualquer grau de perda de urina não é normal,
né? Então, qualquer grau já precisa procurar ajuda. E daí o tratamento vai depender do qual que é o diagnóstico. Se é uma incontinência urinária de esforço, que é uma perda de urina aos esforços, se é uma incontinência de urgência, que é quando tá toda hora com vontade de fazer xixi mais do que 7 a 8 vezes por dia, levantar de noite para fazer xixi. Vai depender de qual é o diagnóstico para definir o tratamento. E o grau também da incontinência, porque nos graus mais leves dá para fazer fisioterapia, num grau maior a gente pensa em fazer cirurgia ou pensa em usar medicação, dependendo do tipo de incontinência. Às vezes precisa até fazer botox dentro da bexiga, toxina botulínica, nos casos de incontinência de urgência que já os outros tratamentos não funcionou, para melhorar essa perda de urina. Entendi. Uma outra pergunta que eu recebi é sobre ressecamento vaginal. Então, eu gostaria que você explicasse o que é ressecamento vaginal e qual é a influência dele no dia a dia, na autoestima, na vida da mulher. Então, o ressecamento vaginal, ele acontece principalmente em 2 momentos da vida da mulher. Uma no puerpério, que é no período pós-parto, por uma questão hormonal. Então, pode acontecer essa atrofia, que é essa mucosa ficar mais ressecada. E, classicamente, na menopausa, tá? Que acontece também por causa da queda dos hormônios. Essa mucosa vaginal, ela fica mais ressecada por causa dessa atrofia e acaba ficando mais facilmente de machucar, às vezes fica mais fácil de sangrar. Pode ter mulheres que sentem ardência. E daí o que acontece? Uma das primeiras coisas, ela para de ter relação sexual, porque a relação começa a ser desconfortável, não tem uma boa lubrificação, pode sentir dor na penetração, pode até às vezes ter sangramento. Então, isso é um dos motivos. Então, isso acaba, principalmente, vou falar mais da menopausa, que é algo mais duradouro, diferente do puerpério, que é uma fase, tem uma influência muito negativa na autoestima da mulher, porque ela já está passando por todo um processo de envelhecimento, mudança corporal e ainda começa a ter dificuldade para ter relação sexual, dor, pode começar a ter essa ardência. Então, isso tem um impacto muito negativo. E existe o tratamento funciona super bem, tá? Para isso. A gente utiliza cremes de hormônio, que ele tem uma ação local na vagina. Quando isso não funciona, ou as mulheres que não podem usar creme de hormônio, como, por exemplo, quem já teve câncer de mama, o que a gente faz é usar o tratamento a laser vaginal, que ele tem pessoas que conhecem ele como rejuvenescimento vaginal, que ele serve para melhorar essa mucosa vaginal. O laser é feito no consultório mesmo, não precisa internar, é um procedimento praticamente indolor, e a gente faz uma sessão por mês, e daí 3 sessões, então com um intervalo de 1 mês entre elas, e aí tem durabilidade de 1 ano. E isso é uma das coisas que ajuda muito a melhorar a autoestima na menopausa, o tratamento do ressecamento vaginal. E já que você citou a menopausa, já seria a minha próxima pergunta: como a menopausa influencia a autoestima da mulher? Então, tem uma influência. Eu acho assim que tem várias. É aquela coisa de ver o copo meio cheio ou ver o copo meio vazio, né? Então, tem mulheres que encaram a chegada da menopausa como: nossa, perdi a minha fertilidade. E tem mulheres que encaram isso como: graças a Deus, não tenho mais que me preocupar com gravidez. Então, isso começa por aí, que é muito da forma como encara. Só que, junto com isso, tem uma série de situações que a menopausa tem geralmente aumento de peso é comum devido à mudança, à queda dos hormônios, tá? Então tem essa facilidade de acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura do abdômen, né, da barriga. Então, o aumento de peso. Tem o processo natural do envelhecimento que acompanha essa fase. Tem os famosos calorões da menopausa, que são extremamente desconfortáveis e que também é comum a mulher reclamar de:
olha, eu tava num lugar e daí de repente eu fiquei toda vermelha e depois fiquei toda suada. Tipo, realmente é muito desconfortável ai, eu passei uma vergonha porque eu fiquei... Então, assim, tem tudo isso que acaba influenciando. O que que a gente orienta? Isso é um processo natural, basta viver para isso que a mulher vai chegar nessa fase e vai passar por isso. O que que pode ser feito? Atividade física e alimentação saudável são duas coisas que colaboram muito para diminuir esses sintomas. Tem algumas medidas simples, como, por exemplo, colocar uma bolsa congelada embaixo do travesseiro à noite, daí vai trocando o travesseiro de posição para a cabeça ficar sempre sobre uma superfície gelada, porque em geral os calorões são piores à noite. Lavar as mãos com água gelada quando tem um calorão, ter um copo de água gelada e nos casos que são indicados, a gente faz o tratamento mesmo, que é com a reposição hormonal, que é o melhor benefício, assim, nessa questão de melhorar os calorões da menopausa, né? As outras questões vão precisar ser vistas caso a caso. Por exemplo, diminuição da libido, que também é comum nesse período. Tem a ver com a questão hormonal, tem a ver também com essa questão do ressecamento vaginal, que acaba dando desconforto. Então, cada ponto vai ter que ser visto individualmente. Entendi. E as mulheres que chegam no seu consultório ou que te procuram, sei lá, pelo Instagram, se queixando desse desconforto na hora da relação sexual? Ou porque não consegue sentir prazer, ou porque realmente é doloroso, ou por diversos motivos. Como que isso está ligado ao dia a dia, à autoestima da mulher? Qual é a influência desse desconforto na vida feminina, na vida da mulher? Então, existem vários tipos de problemas sexuais, desde o vaginismo, que é a dificuldade em ter a penetração, até a dor na relação sexual. A dor na relação, o mais, assim, que a gente divide é dor na penetração e dor de dispareunia terminal, que é quando encosta lá no fundo, né? Encosta no fundo do útero, da vagina, que é no colo do útero. Então, a dor na penetração, em geral, está relacionada com a lubrificação vaginal. Já a dor, a dispareunia terminal, que é lá quando encosta no final da vagina, no colo do útero, a gente tem que investigar algumas coisas. Por exemplo, doença inflamatória pélvica, que pode ser causada por alguma bactéria, como clamídia ou neisseria, que é gonorreia, pode ser alguma infecção. Pode ser endometriose, então tem outras doenças que precisam ser descartadas, né? Já a dor na penetração tem relação mais com a questão da lubrificação. Todas essas questões sexuais são muito multifatoriais. Precisa avaliar como é que está o relacionamento do casal, né? A gente avalia o casal. O ideal é que o parceiro participe desse, quando se indica algum tipo de tratamento, participe desse tratamento. Perfeito. E como que a infertilidade, ela impacta na autoestima? A infertilidade acho que é uma das coisas que mais impacta na autoestima, né? Não conseguir engravidar, eu noto no consultório como isso impacta, passa a ser o rumo da vida da mulher quando ela começa a ter esse tipo de problema, tá ali 1, 2, 3 anos tentando e não consegue, aquilo passa a ser a prioridade da vida dela, né? Primeira coisa, tem que entender que a infertilidade não é da mulher, é do casal. Então, os dois precisam ser avaliados, até porque 40% dos casos de infertilidade são causa masculina. Então, às vezes só ela vai buscar ajuda e tá fazendo todos os exames e o parceiro não foi avaliado. O parceiro tem que ser avaliado também. Vamos falar agora basicamente de infertilidade de causa feminina, né? O que eu acho importante é a mulher entender que ela não é culpada por não estar conseguindo engravidar.
o que eu noto, assim, é que tem muitas mulheres que carregam uma culpa muito grande por ela não estar conseguindo engravidar. E, na realidade, ela não é culpada de nada. Ela tem que ser encarado como um problema de saúde, como cada pessoa tem um problema diferente. Eu tenho pessoas que... Claro, em algum momento da sua vida, todo mundo vai ter algum problema de saúde que vai ter com que lidar, né? Seja ele um machucado ou seja ele alguma coisa mais grave. Então, e a infertilidade é a mesma coisa. Ela é um problema de saúde que aquele casal, aquela mulher vai ter que estar lidando naquele momento e não essa culpa por não estar conseguindo engravidar. Entendi. Hoje existe diversos tratamentos, né? Desde, sei lá, são inúmeros os tratamentos. E quando a pessoa ela já tentou todos os métodos, ela já tentou todos os tipos de tratamento e mesmo assim ela não consegue engravidar. Eu acredito que naturalmente, dependendo do caso, vocês vão indicar para uma avaliação com um psicólogo ou com um psiquiatra e para que ela tenha todo o amparo emocional. Fora isso, como que você trabalha isso dentro do seu consultório? Então, isso que tu falou é muito importante, que ela tem que, primeira coisa, querer, né, e entender que aquilo não é culpa dela, ela tem que estar bem e querer buscar aquele bebezinho que ela tanto sonha, né? Então, essa é a primeira coisa, querer, né? E Uhum. acreditar que pode conseguir. O tratamento vai depender de caso a caso. Quando o tratamento assim que nada funcionou, vai para fertilização in vitro. E daí vai depender se vai ser com um óvulo próprio ou óvulo doado. Isso depende também da idade da mulher, né? Dependendo da faixa etária, a reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos que tem ali disponíveis, não são bons. Daí vai a pena ir para uma ovodoação, ela vai engravidar, o bebê vai ser implantado no útero dela, só que com um óvulo doado de outra mulher. Se ela tem uma reserva ovariana boa ou a infertilidade não é de causa ovariana, é uma outra causa, às vezes pode ser a causa pelo parceiro, né? Vai ser com um óvulo próprio. Então, esses são os tratamentos quando nada mais funciona. Perfeito. E como que o aborto espontâneo, ele ou em qualquer outro período, ele impacta na autoestima da mulher? O aborto, uma mulher que está tentando engravidar, quando ela tem um aborto, ela tem um choque, né? Ou, na realidade, o aborto ele é muito comum, tá? 30% das gestações, de todas as gestações, vão resultar em aborto. Então, tem mulheres que nem sabiam que estavam grávidas e acabam abortando. E é porque a principal causa é por alguma malformação cromossômica. Então, realmente é um bebê que é incompatível com a vida e por isso que acaba abortando. Então, tanto que nos primeiros 2 abortos, a recomendação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia não é nem investigar a causa, tá? Porque essa é a principal causa. Quando eles começam a se tornar recorrentes, mais de 3, sim, a gente tem recomendação de investigar. Só que isso gera uma culpa muito grande na mulher. Ela acha que a culpa é dela ou a culpa é do parceiro, que eles não tá dando certo. E isso gera realmente um problema de autoestima muito grande quando ela está nessas tentativas e acaba não conseguindo. E isso não acaba não ajudando em nada, né? Acaba mais atrapalhando o processo do que qualquer coisa. Acho que uma tem que ter essa questão da informação, disso que eu acabei de explicar, mas assim, eu já vi ginecologistas, colegas de profissão que têm todo esse conhecimento e quando acontece com ela, né, de ter um aborto, às vezes tem mais do que um, isso tem um impacto muito grande na vida da mulher. E daí vai ter que ser tudo isso trabalhado na terapia, com psicólogo, psiquiatra, para ajudar nesse processo. Porque isso ajuda
o tratamento, ela tem uma resposta melhor ao que for feito de tratamento. Qual é o prazo, o tempo que vocês recomendam, que você recomenda para que a pessoa tente uma nova gestação após um aborto? Vai depender qual que é, então, isso aí, a causa do aborto, né? Tem várias causas diferentes, mas o mínimo é 3 meses. Em geral, é 3 a 6 meses que a orientação. Entendi. Uma pergunta que também foi feita é se a mulher ela pode engravidar no período menstrual. Então, não, o período menstrual não pode engravidar, só que a gente, assim, eu não recomendo ela ficar só no método da tabelinha, tá? Porque não é confiável que os índices, os estudos mostram o índice de efetividade e eficácia. Efetividade é como eficácia é como usando o método da melhor forma, da forma ideal. Efetividade é usando na prática. O método da tabelinha ele não é bom nem em efetividade nem em eficácia, né? Mas a efetividade que é usar na prática já é muito ruim. Mas não pode engravidar durante o período menstrual. E para aquelas mulheres que elas sentem muito desconforto, muita cólica, o período pré-menstrual é extremamente desconfortável, o período menstrual, de um modo geral, ele é completamente desconfortável. Como que isso impacta não só na autoestima, mas no dia a dia dessa mulher? Isso. Uma TPM muito exacerbada, a gente chama de síndrome disfórico menstrual, que é quando esses sintomas dessa TPM atrapalham a rotina diária da mulher. Ou seja, ela fica muito irritada, tem dificuldade em casa, na convivência em casa ou no trabalho dela por causa. Ela já sabe que que vai ser um período ruim da vida dela. O tratamento assim que melhor funciona para isso, em questão medicamentosa, é os inibidores da recaptação da serotonina, que são medicações utilizadas para tratamento de depressão e ansiedade. Eles funcionam muito melhor do que o anticoncepcional para isso, tá? Então, a indicação para síndrome disfórico menstrual é iniciar com esse tratamento e vale a pena associar também outras terapias, né? E caso mesmo assim se mantenha, daí a gente pensa em iniciar algum outro método hormonal. Mas o que funciona melhor é essa medicação mesmo. E as mulheres que elas não se adaptam ou não conseguem se adaptar ao anticoncepcional, qual é o impacto disso no dia a dia dela? Tá. Tem mulheres que notam queda de libido com anticoncepcional. Isso pode acontecer. Daí, nesses casos, a gente orienta método não hormonal. O método não hormonal mais seguro que existe é o DIU de cobre, que ele é um dispositivo que coloca dentro do útero, ele dura 10 anos, ele não tem hormônio, então ele não vai piorar a libido, não vai piorar a pele, não vai piorar nada disso, ele pode aumentar a cólica e sangramento. É mais comum notar esse aumento de cólica mulher que nunca teve filho. Mulher que já teve filho pode notar um aumento na quantidade de sangramento, mas não costuma notar aumento de cólicas. Então, essa seria uma opção. Ou tem outras opções que também não são o anticoncepcional combinado, oral de tomar. Pode ser o Dilmirena, que ajuda a diminuir sangramento. Ele tem um hormônio, mas é um hormônio que é feito para agir dentro do útero. Então, ele é uma opção. Ele dura 5 anos. E cada 2 mulheres que têm Mirena, uma não menstrua, a outra menstrua em menos quantidade. Tem o Implanon, que é um implante que coloca no braço, ele dura 3 anos. Ele é o método considerado mais seguro do mercado, ele é mais seguro até do que laqueadura e do que vasectomia. E ele tem um tipo de hormônio que é o mesmo hormônio do Mirena, só que ele tem um pouquinho mais de ação no resto do corpo porque ele é colocado no braço, né? Ele também diminui o fluxo menstrual,
De cada 5 mulheres que colocam Implanon, uma não menstrua, as outras menstruam em menos quantidade. Então, seriam todas alternativas ao anticoncepcional. Entendi. E por que que ainda hoje é muito desconfortável para algumas mulheres falar sobre menstruação? Elas falam assim, baixinho, quase como se estivesse contando um segredo. Porque tem muito tabu, toda essa parte, a parte genital envolve muito tabu, né? E isso vem da criação, acaba sendo passado meio que de mãe para filha, com o que eu noto. A forma como a mãe lida com tudo isso acaba influenciando no forma como a filha vai lidar com isso também, né? Então, por isso que existe. Sem contar que nem um sangramento anormal. Tem mulheres que têm a menorragia, que são sangramentos muito aumentados, e já aconteceu. Eu estava no ônibus e quando levantei minha roupa estava suja, ou estava no trabalho e sujou minha roupa e eu não tinha outra roupa para trocar. Isso é uma situação realmente muito indesejada e muito desconfortável. Então, acaba também tendo uma influência na autoestima. E para isso também existem tratamento, né? Que são tantos tratamentos medicamentosos, que seja ele com anticoncepcional, ou com Implanon, ou com Dilmirena, ou nos casos que eles não funcionam, se parte para um tratamento cirúrgico, que pode ser a ablação endometrial, que é uma cirurgia considerada minimamente invasiva, feita por histeroscopia, que é uma câmera que a gente coloca dentro do útero e consegue fazer a retirada do endométrio, que é a camada da menstruação, que descama todo mês. Isso é uma forma de diminuir o fluxo, ou, dependendo do caso, pode ser até esterectomia, que é a retirada do útero. Isso vai depender de mulher para mulher e de caso para caso. Eu ia te perguntar exatamente sobre endometriose, sobre essa retirada do útero. Eu sei que existem alguns problemas uterinos, como endometriose, como mioma. Eu sei disso porque na minha família, a maioria das mulheres tem algum desses tipos de problema. Então, para a gente é bem recorrente. Como que é feito o tratamento? Né? Eu sei que existem diversos tratamentos até a retirada do útero. E como que isso impacta na vida da mulher. E já complementando, existe idade para essa retirada do útero? Então, tem várias indicações para fazer a retirada do útero, tá? Uma das indicações mais comuns é mioma e adenomiose. Então, os miomas, mulheres que ela não quer mais ter filhos, ela já tem a quantidade de filhos que ela quer ter. E ela tá tendo muito sangramento, que já fez vários tratamentos medicamentosos, seja ele de tomar, medicação de tomar, seja medicação injetável, ou às vezes até um Dilmirena, alguma outra coisa assim, já fez vários tratamentos, não funcionou, a gente opta pela retirada do útero, tá? Dá para fazer a retirada do mioma também, mas isso vai depender da localização do mioma. Se for um mioma submucoso, que é da parte interna do útero, ele pode ser retirado e vai ter um impacto nessa diminuição do sangramento. Quando é outros tipos de miomas, ele vai só retirar ele, talvez não resolva o problema. E essa mulher pode vir a ter outros miomas e precisar de um novo procedimento no futuro. Então, em geral, mulheres que já têm o número de filhos que ela quer ter, se opta, quando pensa em cirurgia, né, vai optar pela retirada do útero. A adenomiose é um tipo de endometriose do músculo do útero. E essa adenomiose está relacionada com sangramento uterino anormal. Também a gente tenta tratamento medicamentoso, pode tentar o Implanon ou o Dilmirena, e quando não funciona, né, o tratamento definitivo para adenomiose é a retirada do útero. Também, Pode falar. Não, pode terminar, perdão. Também, isso vai ser para as mulheres que já têm prole constituída, ou seja, já tem o número de filhos que ela quer ter.
né? Sempre isso é levado em consideração. Uma mulher que não teve filho ou que quer ter mais filho, o tratamento cirúrgico é a última coisa que vai ser feito, porque mesmo uma retirada de miomas tem risco de, durante a cirurgia, perder o útero, se tiver um sangramento descontrolado. E vou dar esse exemplo da miomectomia, que é o mais comum para mulheres que precisam engravidar. Nós pensamos muito bem antes de fazer esse tipo de cirurgia, porque uma cicatriz no útero pode prejudicar a implantação da placenta numa gestação futura, ou aumentar o risco de ruptura do útero numa gestação futura. Então, tudo isso é levado em consideração. Existem outros motivos para retirar o útero. Prolapso genital é uma delas. Quando o útero está caído ou a bexiga está caída, a principal causa de cistocele, que é da bexiga caída, é também o útero está caído. 90% dos casos de cistocele está associado com um prolapso uterino também. Então, isso é um outro motivo para fazer retirada de útero em caso de prolapso uterino. Perfeito. O que eu ia te perguntar, você já respondeu, que era sobre quando a paciente ela não tem filho ou quando ela deseja ter um outro filho, ter mais filhos, e você já acabou respondendo na sua própria fala. Doutora Alessandra, boa noite. Eu vi que o doutor Rovilson também entrou. Boa noite, doutor Rovilson, e feliz aniversário. Eu vi que hoje é seu aniversário. Parabéns, felicidades. Como eu recebi uma mensagem, na verdade não foi nenhuma pergunta, foi acho que mais um desabafo. Ela fala, essa pessoa ela fala que ela está há mais de 15 anos sem passar num médico ginecologista, sem fazer os exames dela de rotina que ela deveria fazer. Qual seria a sua fala para essa pessoa? Eu tenho certeza que ela está assistindo a live, se ela não estiver assistindo, ela vai ver depois na hora que eu gravar no IGTV. Então, isso é bem preocupante, tá? Principalmente assim, questão de rastreamento de câncer de colo de útero. O que a gente sabe? Que o câncer de colo de útero, ele demora em torno de 10 anos para se desenvolver. Então, 15 anos é muito tempo. Já pode estar com uma lesão mais grave que poderia ter sido precocemente identificada e tratada. Então, isso é um dos pontos. Existem outros pontos. Tem que ver qual é a idade dessa mulher. Se ela já está acima dos 40 anos, tem que fazer um rastreamento com mamografia. A gente sabe que no nosso país o câncer de mama é altamente frequente. Então, também está perdendo a oportunidade de ser identificado e tratado alguma lesão menos grave. Então, assim, todo mundo vai ter? Não, não é todo mundo vai ter. Mas não tem como saber quem que vai ser aquela pessoa que vai ter alguma lesão e quem que não vai ser aquela pessoa que não vai ter, entendeu? Então, pode ter coisas ali. A recomendação é justamente para evitar que processos neoplásicos, então um câncer, que poderia ter sido identificado e tratado antes. Tem outras coisas muito mais simples, por exemplo, uma perda de urina. Às vezes a mulher está tendo uma perda de urina, ela acha que aquilo é normal e ela vai convivendo com aquilo. Ou um sangramento anormal. Ela até sabe que aquilo não é normal, mas acaba convivendo com aquilo. Então, tem várias situações que poderiam ser facilmente resolvidas. O próprio ressecamento vaginal também poderia ser resolvido e ela acaba convivendo com aquilo, e isso impacta na vida total dela, não só do ponto de vista ginecológico ou da saúde, né? E acaba que vai agravando, né? Uma coisa que é pequena vai trazendo outros problemas, não é? Exato, exato. Às vezes pode identificar uma coisa inicial e tratar antes de que vire algo mais sério, ou mesmo para, se não tiver nada, essas coisas simples que podem melhorar a qualidade de vida da mulher. Perfeito. A Valdirene, boa noite, Valdirene. Ela diz: tomo tamoxifeno e meu ovário direito está com sinais de atrofia. Eu não menstruo há mais de 18 anos.
Quais as possibilidades de eu engravidar? Tu tem que ver qual que é a idade da Valdirene, né? Qual que é a tua idade, Valdirene? Porque assim, o tamoxifeno, em geral, ele é utilizado para tratamento complementar do câncer de mama, né? Então, para as mulheres que têm desejo reprodutivo, o que se costuma orientar é que faça uma punção do ovário para congelar óvulos antes do tratamento do câncer de mama, porque isso pode atrapalhar para engravidar. O fato só de estar com os ovários atróficos não é um indicativo que está na menopausa, tá? Então, de qualquer forma, tem que ter um cuidado com anticoncepção. Mulheres com um histórico de câncer de mama, como a gente não orienta medicações hormonais, o ideal seria um DIU de cobre, que é uma medicação não hormonal. Com qual idade a mulher pode colocar DIU? Assim, ó, desde que ela já tenha tido relação sexual, ela pode colocar DIU. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a Sociedade de Pediatria recomenda métodos de longa duração para os adolescentes. Então, seja ele DIU de cobre, ou DIU-Mirena, ou um Implanon. Por que isso? Porque uma gestação indesejada na adolescência tem um impacto imenso na vida dessa adolescente. Então, não existe essa coisa, muito jovenzinha para colocar a DIU, bem pelo contrário. A recomendação da Sociedade de Pediatria é métodos de longa duração, porque são métodos que não dependem da paciente, não dependem da mulher ter aquele compromisso de lembrar de tomar o remédio todo dia, ou fazer a injeção todo mês, ou trocar o anel vaginal, que é outro tipo de anticoncepcional todo mês, e acaba tendo uma segurança melhor para ela e menos gestação indesejada. Quando se fala em métodos anticonceptivos, o DIU ele é mais indicado que o anticoncepcional em si ou não? Depende de mulher para mulher, tá? Ele tem essa vantagem, que isso é uma coisa que às vezes acaba afetando também a autoestima. Tem muita mulher que esquece de tomar anticoncepcional, dela vive nervosa porque ela tá fazendo sempre teste de gravidez, ou ela tá sempre tomando pílula do dia seguinte. E isso, assim, hoje em dia a gente tem tanta coisa para fazer, porque que ficar se preocupando com se eu, ai meu Deus, será que eu tô grávida e não queria estar grávida? É algo que não é admissível, né? Vamos gastar essa energia com coisas mais positivas. Então precisa ser individualizado para cada mulher, mas uma coisa que na vida do corre-corre do dia a dia da mulher moderna, que o que eu noto, a mulher está sempre buscando algo que facilite a vida dela. Então, esses métodos de longa duração acabam tendo essa vantagem, essa facilidade de não precisar ter aquele compromisso de lembrar. Ou outro exemplo muito simples, vou viajar fui para uma praia, para uma ilha, para um não sei aonde, ter que lembrar de tomar o anticoncepcional. Às vezes esquece de levar. Ou faz a injeção. Agora voltou. Voltou para trás. Agora você voltou. Para mim, você ainda está um pouquinho travada. Ah, tá. Será que agora você parou de me ouvir Agora quando? voltou. Voltou? Agora voltou. 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 Então, o que eu estava falando é isso, é que o que acontece tem esses inconvenientes do tipo, vou para uma ilha, não sei aonde, vou para uma praia, vou passar um Réveillon, ou vou passar o carnaval, ou mesmo vou morar fora do país, que é muito comum também, não ter essa preocupação. A mulher sabe que vai estar segura, né? Independente de onde ela for, independente de onde ela estiver, que ela vai estar protegida. Pela facilidade. Pela facilidade. Você
você é especialista em HPV. Isso. HPV, ela é uma doença que afeta, em grande parte, as adolescentes. Tem vacina, certo? Certo. E normalmente ela não atinge o número, o índice de vacinação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre HPV e sobre o impacto disso não só na autoestima. É importante, quando a gente fala de autoestima, é falar que a autoestima ela impacta a sua vida num todo. A autoestima não é só o que você vê no espelho, mas sim a forma como você lida com você mesmo. E por isso que Uhum. a saúde é tão importante. Por isso que cuidar da saúde como um todo, tanto da saúde física, como mental, como emocional, ela é de extrema importância porque isso vai afetar na sua qualidade de vida, na forma como você vai viver a sua vida. E é claro que se você faz os seus exames regularmente, se você tem uma qualidade de vida bacana, se você se alimenta de forma correta, se você faz atividade física, isso você vai notar a diferença no seu dia a dia, na realização das coisas que você gostaria de realizar. Quando se fala de HPV, como que é a influência, o tratamento, enfim, na vida da pessoa? Tá. Então, assim, o HPV, como ele é uma doença sexualmente transmissível, tem muito estigma, né? Estigma Uhum. social. Então, tá com o condiloma acaba já causando esse impacto negativo de, uma por quê? Enquanto a mulher tá, ou o homem está com condiloma, não pode ter relação sexual, porque isso é altamente transmissível, precisa tratar. Tá? E outra é aquele estigma, eu tenho um HPV, né? A pessoa carrega aquilo. Não é eu tenho um HPV, eu estou com um HPV neste momento, que é algo que pode ser tratado e pode ser resolvido, inclusive pode ser negativado essa infecção, né? Ela pode se livrar desse HPV. Então, o condiloma, que é algo mais visível por estar ali fora, porque o HPV também está relacionado a lesões precursoras do câncer de colo de útero e o câncer de colo de útero. Só que isso é algo que é menos visível, porque é só no exame ginecológico, com colposcopia, que vai conseguir identificar. Então, o condiloma tem alguns tratamentos que podem deixar marca, né? Pode deixar ou uma mudança de cor, por exemplo, a aplicação do ácido tricloroacético, ele pode mudar a pigmentação e isso daí não tem muito que se possa fazer. Num caso mais extremo, até a remoção cirúrgica. Existem tratamentos que não têm esse risco, né? Então, um tratamento inovador que veio é o laser. Então, existe tanto os agentes imunomoduladores, que são aplicados pela própria paciente, que vão estimular a imunidade dela a combater esses condilomas. E no caso que isso não funciona, ou isso já está sendo utilizado há um tempo e não está dando resultado, a gente faz o laser, que ele destrói essa lesão sem deixar uma cicatriz ou uma mudança de cor. Então, isso tem um impacto muito grande no tratamento dessa mulher com condiloma, porque ela não quer carregar aquela marca de ter tido uma lesão, às vezes mudou de relacionamento. Então, isso realmente a gente vê que faz diferença na vida da mulher. Outra Perfeito. O nosso tempo coisa, deixa eu falar só mais uma coisinha. Que outra claro. coisa do HPV, que principalmente de tratamento de lesões precursoras, como é comum em mulheres jovens, a cirurgia da conização do colo do útero, ela pode diminuir o tamanho do colo do útero e isso favorecer um trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Isso também é um impacto muito grande dela já ficar, meu Deus, eu tive esse HPV, ela se sente culpada por ter tido isso e que ainda pode, num futuro, prejudicar o bebezinho dela. Então, esse também é uma outra vantagem do laser, que dependendo do tipo de lesão, pode ser tratada essa lesão sem ter esse problema de diminuir o tamanho do colo do útero. É outra vantagem. Perfeito. É um tratamento, o laser, ele é indolor ou não? Ele é considerado um tratamento indolor, tá? Ele dói menos do que a biópsia. Tem o desconforto de ter um exame ginecológico, então vai colocar o espéculo, né?
como vai ter que aplicar os líquidos e tal. Mas ele é considerado um procedimento indolor. O que acontece é que na vulva, na parte de fora da genitália feminina, tem que fazer anestesia. Então, o que a paciente vai sentir é a picadinha da anestesia. No colo do útero não vai sentir. Perfeito. O nosso tempo está acabando e eu vou fazer a última pergunta, que é da Juliana. Fiz laqueadura há 4 anos. Há risco de reverter naturalmente o tempo? Não. A laqueadura é um método irreversível, tá? Sempre existe o índice de falha, tá? Que isso é considerado, tanto da vasectomia quanto da laqueadura tem índice de falha, mas ela reverter naturalmente não tem como, a menos que tenha algum problema da técnica e tal, e que tenha falhado. Perfeito, Reversão é Juliana. só... Ju, fica tranquila. Pode ficar tranquilo. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu sei que a sua rotina é bem corrida, eu sei que você estuda bastante também. Então, eu gostaria de, primeiramente, te agradecer, agradecer todo mundo que esteve presente na live, que esteve aqui assistindo com a gente, e te dizer que, assim, eu sou fã do seu trabalho, admiro muito o trabalho que você faz, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu adorei ter participado, adorei o convite e fico à disposição para, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ir lá perguntar, que eu vou tentar responder o máximo. Eu vou deixar salva a live no IGTV, vou deixar marcado o Insta da doutora Maria, para que vocês possam seguir, para que vocês possam acompanhar o trabalho dela. E mais uma obrigada por todos que estiveram presentes na live. Um grande beijo, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.